Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso encontro pré-vocacional que está para acontecer. Fique ligado. Robson, explica pra gente o que é esse encontro pré-vocacional. Fala pessoal, a paz de Jesus, tudo bem com vocês? Legal, esse ano aqui a gente vai mudar um pouco o formato do nosso encontro vocacional. Nós da comunidade em oração e discernimento, a gente entendeu que ao longo do tempo, muitas pessoas que conhecem o carisma, que se identificam com o carisma, não necessariamente elas têm o chamado a viver uma vida dentro de uma comunidade. Não necessariamente elas têm um carisma. Então não se faz necessário primeiro elas conhecerem o carisma. Muitas pessoas que passam ao longo da história da nossa comunidade, elas precisam ali de um momento de um encontro pessoal com Jesus, um encontro com a palavra, um momento de cura, um momento de libertação, uma resposta vinda da parte de Deus. Então esse ano, ao invés de nós iniciarmos o vocacional com o encontro vocacional de fato, nós vamos fazer um pré-vocacional. Como que vai funcionar? Ao longo dos 6 meses, até o final do ano, do mês 7 para frente até dezembro, nós vamos ter um encontro por mês do pré-vocacional da Discípulos do Espírito Santo. Será um encontro com pregação, com louvor, com adoração, com santa missa, momento de partilha, momento de dinâmica. Para quê? Para que você possa conhecer um pouco mais do nosso carisma, se identificar, se descobrir, ouvir a voz de Deus. E aí sim, em janeiro de 2026, depois de toda essa trajetória aí, vivendo pré-vocacional, se for da vontade de Deus e da sua, você dá o seu sim e aí você ingressa para a comunidade com as formações específicas de cada etapa. Ótimo. Explica pra gente quem que pode participar. A nossa comunidade ela é uma comunidade de leigos, de homens, mulheres, jovens, adultos, pessoas mais velhas. Então é para todo esse público mesmo. Então você não precisa ter formação, você não precisa ter o conhecimento. Pelo contrário, é aqui na comunidade que nós vamos te auxiliar, te ajudar nesse encontro com a igreja, em busca dos sacramentos, caso você não tenha. Até interessante, esses dias uma pessoa me perguntou assim: eu sou divorciada, eu posso participar da comunidade de vocês? Deve. A nossa comunidade ela é para todos e para todas as pessoas que desejam ter um encontro com a pessoa do Espírito Santo. Viver essa vida em comunidade, entre irmãos em oração. Então não se limite à questão de idade, não se limite à questão de conhecimento, do que pode e o que não pode. Vem participar, vem ouvir a voz de Deus e escutar o que Ele tem para a sua vida. Já tive algum contato com os discípulos do Espírito Santo, conheci o Robson em alguma missão, enfim, gostei um pouquinho deles, vou arriscar, posso ir lá e ver o que acontece. É essa a ideia, sem compromisso. O compromisso é de estar aberto para ouvir o Espírito Santo. Isso é uma pergunta muito boa. As pessoas às vezes elas têm medo de assumir compromisso, Eric. As pessoas elas não querem, eu vou lá, eu já vou ter que participar de formação, todo final de semana eu vou ter que sair em missão. Não, gente, o pré-vocacional ele é um tempo de escuta. E a gente vive num tempo tão agitado que a gente não consegue parar para escutar a voz de Deus. Por isso a ideia mesmo de se retirar. O seu único compromisso é com o Espírito Santo. Vir ouvir a voz dele. Se você não se simpatizar, se você entender que aqui não é o seu lugar, não tem problema. Você continua acompanhando a gente pelas redes sociais, com nossos grupos de oração, as nossas missões, os nossos retiros. Mas é um momento mesmo ali de escuta. Se você já conheceu a gente, seja pelas nossas missões ou pelas redes sociais, e simpatiza com esse carisma, gosta da maneira que a gente reza, da maneira que a gente ora, que a gente prega, que a gente canta, vem viver essa experiência. E pegando esse gancho aí das pessoas que ainda não conhecem o que nós fazemos, quem nós somos, fala um pouco para eles, para aqueles que não conhecem, o que nós fazemos, quem nós somos, aonde vamos, quem nós queremos alcançar. Muito bom. A nossa comunidade, ela tem um carisma específico. O nosso carisma está lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 9, que o profeta ele é colocado no meio de um vale, um lugar de morte, de dor, de sofrimento, o vale dos ossos secos. E ali o profeta de Deus, ele obedece à voz do Senhor e começa a profetizar vida sobre aquele lugar. A nossa comunidade, ela nasceu com esse propósito, de levar vida a toda a situação de morte.
a todas as pessoas que estão distante da igreja, distante da fé, distante da palavra, essa morte espiritual. E muitas vezes a gente vive isso dentro da nossa casa, a gente vive isso dentro do nosso lar. Então esse carisma, ele nasceu no nosso coração com esse propósito de sermos profetas das nações, sermos profetas do Espírito para este tempo. A nossa missão, ela é uma missão muito específica, fazer o Espírito Santo mais amado, conhecido, adorado e invocado. E muitas vezes as pessoas confundem, acham que isso é só para quem tem o dom de orar em línguas, às vezes as pessoas acham que isso é só para padres, acham que é só para quem tem algum tipo de conhecimento. Não, a nossa comunidade é para todas as pessoas que desejam viver essa vontade de Deus. Porque nós acreditamos mesmo que quando um homem e uma mulher têm um encontro pessoal com o Espírito Santo, ele e ela têm a vida transformada, mudada. Morre o homem e a mulher velha e nasce o homem e a mulher nova. Eu fiz essa experiência, né? Na verdade, estou fazendo essa experiência, um pouco mais de 1 ano de caminhada na comunidade. E a gente vai se identificando, a gente vai se deixando levar pelo agir do Espírito Santo, né? Como o próprio profeta Ezequiel escreve nos primeiros capítulos do seu livro, né? O Espírito do Senhor me tomou e a mão do Senhor me impulsionou, né? Então é isso, posso dizer por mim, se deixar tomar pelo Espírito e se deixar levar, que o Espírito Santo nos leve aonde ele entender que é necessário. Se for na comunidade, ótimo, legal, você será muito bem-vindo. Se for num outro lugar, mas que seja próximo de Deus, está tudo certo. Às vezes, as pessoas elas não vêm participar de uma comunidade porque ela acha que ela não se encaixa naquele estilo de vida. Porque a comunidade ela também é um estilo de vida, né? E às vezes nós que estamos dentro da comunidade já vivendo esse carisma, nós temos nossa comunidade, ela é uma comunidade avivada, né? Ela é uma comunidade orante. E às vezes a gente olha, até usar você aqui como exemplo, como testemunho, às vezes a gente olhava pro Érico, o Érico mais quietinho, mais na dele, e eu falava, eu acho que esse daqui não vai dar muito certo na comunidade não. Mas é engraçado e é importante ver o mover do Espírito, porque a gente consegue enxergar em você hoje o quanto o Espírito Santo ele te moldou, o quanto o Espírito Santo ele está transformando a sua vida. Eu vejo assim, e a gente testemunha pelos irmãos, o Eric ele é do Ministério de Música, ele já está pregando, ele já está dando formação sobre o Espírito Santo, eles fizeram também a formação de Mariologia. Então o Espírito Santo ele vai trazendo, vai ficando aquele homem velho para trás e vai vindo para fora aquele homem novo, vai trazendo a vida. Então você que está escutando a gente, é bem verdade isso. Não fique com essa perspectiva, o povo lá é animado demais, eu não tenho coragem de dançar, não tenho coragem de orar, de pregar, será que eu vou ter que fazer isso ou aquilo ou outro? A gente tem outra irmã da comunidade também, que é a Dani, né? A Dani ela não gosta muito de aparecer nas câmeras, ela não gosta muito de estar à frente. A Dani, a gente fala que é a mulher dos bastidores, mas ela tá ali. Ela na sua essência, na sua verdade, ela tá vivendo o carisma, o jeitinho dela, às vezes vendendo um docinho na nossa missão. Quando a gente tem retiro aqui, ela sempre se propõe a estar na cozinha, a limpar o banheiro, mas ela vive o carisma independente do lugar de onde ela esteja. A gente ouviu lá no nosso retiro, né, muito sobre a questão de entrar na forma do Espírito, né? E aí a gente vai vendo na vida dos irmãos esse entrar na forma, que aí a gente começa a ficar parecido, a gente começa a entender os gostos, as diferenças, aprender a aceitar que cada um tem um jeito, uma forma, mas é interessante trazer isso porque existe algo nesse período de pré-vocacional que é o discernimento, é justamente viver essa experiência de escuta. Nós falamos muito aqui na comunidade que o profeta ele não é só aquele que tem a visão além do alcance, aquele que tem previsões futuras, aquele que profetiza algo, mas o profeta é aquele que tem intimidade, é aquele que tem escuta. Então o pré-vocacional ele é para isso, é para a pessoa escutar a vontade de Deus para a vida dela. Não é apostar em você, tampouco apostar em algum de nós que está aqui falando, né? É dar uma chance para o mover de Deus na sua vida. E esse viver em comunidade, esse viver um ajuntamento de pessoas que querem uma mesma coisa, que é chegar ao céu, vai te ajudar em muitas outras coisas, porque, é uma formação. É uma formação de vida, de convivência, de você entender diferenças.
que você vai percebendo aos poucos que isso melhora a sua convivência em casa, no trabalho, em outros grupos de convivência que você tem, porque às vezes lá naquele grupo você não consegue entender muito bem uma pessoa, respeitar às vezes uma opinião diferente, mas nesse viver em comunidade você vai de alguma forma se moldando a isso, vai aprendendo a fazer isso com a ajuda do Espírito Santo, e você vai perceber logo logo que isso vai fazer muita diferença na sua vida como um todo. E agora eu queria inverter o papel aqui de entrevistado para entrevistador. Agora eu queria que vocês falassem pela ordem aí, para vocês como foi viver essa experiência de um vocacional dentro de uma comunidade, quando vocês entraram, qual que era a expectativa, o que pensaram, e hoje já membros que aí receberam os seus sinais, já caminham, já tem um tempo de caminhada na comunidade. O que vocês poderiam falar para quem está nos assistindo, o que é viver uma etapa vocacional dentro de uma comunidade? No princípio, eu fui atrás de um grupo de oração. E nesse grupo de oração, eu acabei sendo atraído para uma comunidade. Nem sabia o que era uma comunidade. Eu só ia dizendo sim. Falei, vamos fazer o vocacional. O vocacional, para mim, foi uma virada de chave. Porque foi algo assim sobrenatural. O Espírito Santo realmente falou comigo. O Espírito Santo realmente me direcionou aonde eu deveria estar. Se eu tiver que dizer alguma coisa para vocês que estão ouvindo, é que realmente façam essa experiência. Façam essa experiência, mas vivam com intensidade, porque é nas pequenas coisas que o Espírito Santo fala com a gente. Esse nosso convite realmente é para você. É para que você viva essa experiência. Um apelo que eu faço é que a messe é grande e os operários são poucos. Então venham fazer essa experiência de fato com a gente. O Papa Francisco disse uma certa vez, né, que a igreja ela não cresce sozinha. Ela precisa que a gente faça ela crescer. O evangelho precisa ser anunciado. Então, ao longo desses meses, foram experiências muito bacanas, né? E não necessariamente nos momentos mais grandiosos, dos grandes retiros, das melhores pregações, da música melhor tocada. Às vezes é numa conversa 2 a 2, às vezes é num cantinho ali, um chorando no ombro do outro. Enfim, todo mundo precisa de um irmão, né? Às vezes você tem um irmão de sangue, eu tenho 2 irmãos de sangue que eu os amo, mas eles vivem longe de mim, né? E eu sentia falta de irmãos. E agora eu posso dizer que eu tenho uns 20 e tantos irmãos. Irmãs, pequenininhos, grandes, mais velhos que eu. Vem fazer parte, se dê essa chance de conhecer um pouquinho da convivência da comunidade de discípulos do Espírito Santo. Amém. E acho que uma pergunta que vocês não me fizeram, mas eu respondo, que é uma dúvida de todos. Quando a gente fala em encontro vocacional, muitas pessoas já acham que é para uma vida religiosa. E pode ser que sim, pode ser que não. Aqui é uma comunidade de leigos que o Senhor coloca no nosso coração que um dia vamos ter religiosos, padres e freiras aqui na nossa comunidade, mas ainda não é a nossa realidade. Mas o vocacional, talvez como uma resposta, é um lugar de se encontrar com Deus para aquilo que Ele tem para a sua vida. Dentro do ser humano existe um vazio e uma necessidade de uma resposta, de saber onde é o seu lugar, para onde eu vou, o que devo fazer. E viver essa experiência de um pré-vocacional é dar esse tempo à voz de Deus, para que Ele nos direcione para onde Ele quer e sabe onde nós devemos ir e chegar. Então, venha viver com a gente pré-vocacional, vai ser bom demais. Você vai encontrar um monte de gente doida aqui, um monte de gente avivada, que a gente gosta de rezar, a gente gosta de dar risada, aqui a gente se ama, aqui a gente briga, a gente se perdoa. Mas eu também não sei mais viver sem eles, e eu tenho certeza que aqui tem lugar para mais gente, né? Ou com Cabe certeza. Muito mais gente, né? Com certeza. E antes de terminar, o senhor me colocou no coração aqui, né? Vocês devem ter ouvido barulho de criança e deve ter ficado curioso, mas que povo é esse barulhento, né? Vem pra cá, Juan, traz a Maria, vem aqui, Evelyn, se os meninos que estão ali na escada ainda tiverem, vem pra cá, vamos terminar juntos aqui, para vocês entenderem um pouquinho do que é isso, né? Comunidade é isso. A gente tá junto o tempo todo, até a hora que era para estar menos junto, a gente tá junto de novo, fazendo um barulho que não tinha que ser feito. Dá um joia, dá um tchau e fala assim, vem com a gente. Vem com a gente. Amém!